Olá, meu caro aluno, estamos mais uma vez aqui no ITEP com o curso Mecânica de Moto. Sou o professor Jusceu Cavalcante Júnior e hoje nós vamos falar sobre tipos de moto. E por que os tipos de moto? Bem, para um bom mecânico é fundamental ele entender e classificar os tipos de moto, justamente para ele saber como vai exercer a manutenção de cada moto. Cada tipo de moto tem, digamos assim, as suas características que vão facilitar ou dificultar a manutenção. Com isso, o mecânico preparado, entendendo os tipos de moto, vai saber as dificuldades que ele vai enfrentar. E hoje nós vamos falar sobre isso, né? Os tipos de moto que nós temos na atualidade, principalmente focada na nossa região, tá certo? Buscando características típicas dessas motos na manutenção tanto do sistema mecânico quanto do sistema elétrico, ok? E nós vamos começar com o tipo de moto chamado scooter. As scooters são motos que permitem a posição de pilotagem sentado e com os pés apoiados no piso. Os pés do condutor, eles não acionam o freio e nem passam marchas, tá certo? É um pisozinho e o acelerador na mão direita, normalmente, só que a embreagem funciona como freio traseiro e o freio dianteiro normal. E a velocidade de marcha é por um sistema acionado pelo CVT. Esse CVT é uma correia dentada interna que vai produzir uma velocidade X que varia de 0 até o limite da moto, que é em média, né, de 125 cilindradas, até em média 110 km por hora, sem pausa de intervalo de passamento de marcha. As polias internas abrem e fecham, dando o movimento do sistema, ok? Uma história interessante que no Brasil até 1998, as scooters eram 50 cilindradas e não precisavam de carteira ou habilitação, que nós chamamos. Basta só você estar de capacete, devidamente emplacada, e você poderia ir para qualquer lugar. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a exigir, digamos assim, maiores potências, e as scooters saíram de 50 cilindradas, chegando até em média a 850 cilindradas, uma quilometragem também muito alta, beleza? E com isso exigindo que o condutor, né, tenha, né, a sua famosa habilitação. Ainda se vê scooters de 50 cilindradas, mas elas não são tão, digamos assim, fabricadas no nosso país, são mais na parte do exterior, ok? Aqui na foto nós podemos observar 3 modelos de scooter mais usados aqui no nosso país, né? Nossa região basicamente no Ceará, né? Que é a Lead, ok? E a Nel, da Yamaha. Particularmente são motos de entre 115 cilindradas a 150 cilindradas e que, digamos assim, a aparência engana muito. Você olha para a moto e pensa que ela não vai atingir 100 km e, por experiência própria, elas são rápidas, ela não tem um arranque rápido. A saída dela é lenta por causa do sistema de correia. Porém, quando ela começa a desenvolver, ela atinge rapidamente uma velocidade. E para entendermos esse sistema de correia, vamos observar aqui, ok? Nessas imagens que nós vamos observar, ok? Falando sobre os scooters, tá certo? O interessante é que ela tem uma correia dentada interna e que as polias fazem um diferencial. Como assim? Automaticamente, dependendo da velocidade, elas abrem e fecham, alterando a velocidade conforme desejado pelo condutor. Ok? No Brasil é bastante comum, principalmente no Ceará, a Nel e a Honda Lead, ambas com 115 cilindradas. Também está chegando no mercado a Lead 150, alguns comentários, mas ainda não cheguei a observar, beleza? E uma coisa interessante sobre a Lead e as scooters, em modo geral. A manutenção das scooters, elas, digamos assim, requer do mecânico
um muito maior trabalho. Por quê? Por causa das carenagens que existem nela. Toda e qualquer atividade que você for fazer numa scooter, no modelo scooter, seja anel, seja em amarra, você tem que abrir as carenagens, certo? Até mesmo para um simples remendo de pneu, que pode acontecer, uma troca de pneu, basicamente você tem que desmontar tanto a dianteira como basicamente toda a traseira. E isso não é tão simples de se fazer. É fácil? Não, é complexo, porém é necessário, ok? Então isso torna o custo da manutenção do exercício da manutenção do serviço das scooters um pouco mais caro que alguns outros tipos de moto, ok? E agora vamos para a Cub. Cubs são motocicletas de baixa cilindrada, geralmente de 50 cilindradas a 150 cilindradas. A posição de pilotagem é sentado, certo? E ela possui um tipo de escudo frontal, tá bom? Para proteção contra o vento ou demais objetos que possam, digamos assim, machucar o condutor, tá bom? E elas têm uma vantagem, por a maioria, principalmente as de 50 cilindrada, de um, digamos, baixo consumo de combustível, ok? Também bastante usada no nosso dia a dia para fazer, digamos assim, percursos que não durem mais do que, em média, 10 quilômetros ou a menos de 10 quilômetros. Aquela famosa atividade onde você sai do seu trabalho, chega em casa e de casa para o trabalho numa distância próxima. Ok? Beleza? E diferente das scooters, a Cub ela não usa correia. Ela usa o famoso kit tração, corrente, peão e coroa. Beleza? Diferente da scooter, que é correia, a Cub usa peão, corrente e coroa. E o condutor, ele vai ter que usar o freio traseiro com o pé direito e passar as marchas com a perna com o pé esquerdo, ok? A sua carenagem, infelizmente, dificulta qualquer atividade no conjunto, né, mecânico como no elétrico. Do mesmo jeito das scooters. A Cub ela tem essa carenagem, aquela parte da frente, e tudo que você for fazer, você tem que tirar as peças, as carenagens. E principalmente de algumas marcas, né, que as carenagens são mais frágeis, então você tem que ter um cuidado redobrado, o mecânico tem que ter um cuidado a mais, ok? Nós estamos aqui pela foto, né, algumas Cubs, no caso aqui são motos bis e cinquentinha, que se você observar bem aqui no slide, vai ver que para uma troca de bateria, uma troca de cabo, uma vistoria no sistema elétrico, eu tenho que desmontar toda a roupagem dela, ok? E isso, digamos assim, encarece qualquer tipo de mão de obra nela, porque você vai gastar tempo, você vai ter que ter uma certa, digamos, tato, né? Não pode arrancar de qualquer jeito, porque pode quebrar. Então, requer um cuidado a mais. Então, o mecânico, a maioria dos mecânicos sempre tende a cobrar um pouco a mais por esse cuidado que vai ter no sistema das motos Cub, no caso, a Trax 50, né? A Shinerai 50 cilindradas, a Bi 100, a Bi 125, né? A Pop, beleza? Elas possuem um conjunto de roupagem, né, ou de carenagem que dificulta a manutenção dela, ok? Então, por isso ela tem a tendência a ficar mais cara, ficar mais, digamos, um custo-benefício maior, por causa que o mecânico vai ter um cuidado redobrado ao mexer com esse tipo de equipamento, beleza? Essas motos que nós estamos podendo ver aqui no slide são as motos mais usadas na nossa região e requer uma atenção muito maior por causa dessas partes, dessas carenagens ou dessa roupagem que ela possui, os parafusos, né, que também são, digamos, de um formato especial e não são fáceis de encontrar, tem que requer do mecânico um cuidado a mais. E isso encarecendo a mão de obra. Sem falar que os modelos das cinquentinhas
tanto Trax quanto Shinerai, uma parte delas, sempre vinha com um protetor de corrente em metal, ok? Dificultando mais ainda a sua lubrificação, beleza? Isso, infelizmente, é uma das características das Cub da nossa região. E agora vamos para as motos streets. A palavra street significa rua. Já está dizendo que são motos para o dia a dia, né? Para você se locomover em distâncias basicamente grandes. Você trabalha, por exemplo, na distância de sua casa para o trabalho de mais de 10 quilômetros, ou você tem que estar todo o tempo se locomovendo rapidamente de um lugar para outro no seu trabalho. O ideal para você são o estilo de moto street, ok? Que ela lhe permite um conforto e uma mobilidade urbana incrível, tá certo? Geralmente são motos de 125 cilindradas a 300 cilindradas. E a posição de pilotagem realmente é sentado, apoiado nos pés, nas pedaleiras, que é o famoso estribo, ok? Certo? E apresentam desenhos simples, com um banco com garupa, beleza? Sem muitos acessórios, mas permite uma utilização espetacular, né, no trânsito e nas vias urbanas, principalmente nos corredores, né, entre os carros, beleza? E a sua variação de motores permite, né, atualmente, que é de 150, 200, 250 e 300 cilindradas também. Com desenhos semelhantes a esse tipo de moto, bastante semelhante a 125 cilindradas. Nós podemos observar que a 125 cilindradas, vendo o comércio geral da nossa região, ela está deixando de ser muito utilizada. As pessoas estão dando mais espaço a 150, né, e atualmente agora com a adentrada no comércio da 160. Então as pessoas estão, digamos assim, deixando as 125 cilindradas mais de lado. E futuramente é uma tendência que elas deixem de ser fabricadas. Não agora, um futuro bem mais na frente. Continuando com as motos street, né? Ela é um tipo de moto bastante comercial, principalmente pelas suas peças. A reposição de peças dela é muito fácil de se encontrar, beleza? O mercado para essas motos na nossa região é muito grande. E por ela não ter uma roupagem como as Cub, como as scooters, certo? Elas são mais fáceis de você fazer uma revisão, de você fazer uma lubrificação, uma limpeza. Isso faz com que a manutenção dela seja mais barata, né? Seja mais acessível para a maioria das pessoas, ok? Facilitando bastante isso, também o seu comércio local. E agora vamos para as motos tipo naked. Naked, a palavra em inglês, significa nuas, perdão. São motos que têm um bom desempenho, similar às esportivas, porém sem carenagem. É basicamente uma moto esportiva sem toda aquela roupagem. Um diferencial marcante nas nakeds, fora a carenagem, é o guidão um pouco mais elevado, dando um pouco maior de conforto e de disponibilidade em movimento, ok? Beleza? Mas as cilindradas são basicamente iguais às esportivas, ok? Sua manutenção é relativamente alta. As naked, já como eu volto a falar, são as esportivas sem carenagem. Significa que elas são o mesmo equipamento sem a carenagem. Porém, as peças e, digamos, a técnica do mecânico tem que ser mais aprimorada. Ok? Basicamente, atualmente, um cliente foi trocar o óleo, né, de uma moto Hornet, que é colocada como naked, 600 cilindradas, e ele gastou, em média, a troca do óleo com a troca dos cabos de aceleração, que são duplos, em média R$220. Um custo bastante elevado.
Comparado com as streets, normalmente as oficinas de moto da nossa região apenas cobram o óleo e a troca vai conforme a compra do óleo, que chega em torno de 20 a 25 reais. E nós vemos a diferença de preço, né, de uma troca de óleo simples, de uma street para uma naked, um valor totalmente catastrófico, uma diferença enorme. Porque as streets, 20, 25 reais e as naked, 200 reais. E as pessoas até comentam, mas ela não tem carenagem. Mas, porém, elas precisam de óleo especial e não é uma simples troca, né? Tem vários pontos de derramamento de óleo, de sangria, que o mecânico tem que observar e, ao mesmo tempo, são quantidades diferentes. Porque, apesar dela não ter roupagem, mas ainda é um motor de cilindrada alta, um motor de cilindrada de moto esportiva, ok? Até mesmo, digamos assim, a sua suspensão. Beleza? Vamos para as motos trail, ok? E também a fan. Trail são conhecidas pela sua utilização tanto dentro como fora das estradas, das ruas. São conhecidas também como on ou off-road, certo? São aquelas motos altas. Eu posso citar para você que são as famosas Tornado, né? As famosas XR 200 cilindradas, as Falcons, né? São as motos trail, né? A famosa XT, né? 125, agora 150. E quer dizer, são motos, digamos assim, que são altas, tem, digamos assim, o seu telescópio dianteiro alongado, a traseira, muitas vezes, com sistema de suspensão diferenciado, ok? Que são para todo tipo de terreno. A trail, ela é tanto para o sistema de asfalto, para o nosso calçamento, e para as vias, digamos, que usam tipo de barro, terraplanagem, pissarra. Seu pneu, ele é, digamos assim, confeccionado tanto para andar nas estradas asfaltadas, como também em estradas carroçais, nosso dito popular. Então, são motos, digamos assim, de versatilidade, ok? E também temos a classificação das fan. Fan são tipos de moto usado trail, mais assim para a trilha, né? São motos que a pessoa pega aquela moto, retira-se pisca, farol, deixa só o que é o fundamental, que é o motor, o tanque, o sistema de ignição, as rodas, e sai para a brincadeira, fazendo trilha no meio, né, de terrenos, às quais eles têm acesso, né, para brincar, ok? Beleza? E essa categoria fan, infelizmente, tem motos específicas para ela, certo? Mas muitas vezes as pessoas pegam motos que rodam em casa e no trabalho e transformam elas numa fan, ok? Mas eu não recomendo isso. Por quê? Porque a moto fan comprada de fábrica, né, as trail fan comprada de fábrica, que no caso é a, digamos, CRF 230 cilindradas, né? A YZ 215 cilindradas, elas são motos já preparadas para você, digamos assim, sair para fazer trilha. Então, a quebra de peças dela é muito menor do que aquela que você pega e transforma, ok? Porque quando você transforma, você tira as características fundamentais daquela moto. Tudo bem que ela é para, digamos, para inúmeros tipos de pista, mas ela mesmo assim, ela segue um certo padrão. E quando você pega esse padrão, digamos, e coloca ela somente para trilhas mais pesadas, a tendência é que ela quebre mais rápido. Já teve casos de eu acompanhar que o rapaz, né, comprou uma moto, uma Tornado, e fez modificações para a trilha, em que todo mês, nós estávamos abrindo o motor e trocando peças internas, porque ela era muito, digamos assim, o motor era muito requisitado e não aguentava o rojão que estava sendo submetido pelo piloto. E acontecia que, infelizmente, quebrava antes do tempo.
Já as motos Fan, que já vem de fábrica, ela já vem já adaptada para aquelas atuações em que o mecânico está usando em extrema. Então, a tendência dela é quebrar menos do que aquela que é alterada, ok? A manutenção em geral das motos trail, ela é um pouco mais elevada que as streets, porém menos que a naked, né? Para vocês verem a diferencial, as motos street, o pneu dianteiro, basicamente, de uma moto street aqui na nossa região, está em torno de 90 a 100 reais, ok? Já o mesmo pneu dianteiro, lógico, que é de uma moto trail, ela custa em média de 120 a 180 reais. Já as naked, o pneu dianteiro da naked não sai por menos de 300 reais. Então você vê uma certa diferenciação desses preços, beleza? Mas as trails, usando para o dia a dia, é bastante, digamos assim, confortável, principalmente para estradas acidentadas, onde a pessoa tem que passar por várias lombadas, vários buracos, ou infelizmente mora numa zona muito distante de uma cidade, que vai por via carroçal. As trails são as mais recomendadas para esse tipo de situação, ok? E aí nós temos também as Max Trail. É uma categoria trail, ok? Só que o motor, a estrutura, toda feita para uma alta cilindrada. Também são conhecidas como Big Trails, ok? São motos acima de 400, 500 cilindradas. E que muitas vezes o usuário, né, apega para esportes como rally, né? Tem o caso da Yamaha, né, que foi uma das primeiras motos Max Trail a ganhar um rally, né, o Paris-Dakar de 1979 com a XT500, ok? Então são motos assim que ela é feita, projetada para alcançar uma performance extrema, ok? Também usada bastante por pessoas que compram essas motos, que gostam, digamos assim, de fazer viagens muito longas e que podem, né, digamos assim, ter uma grande dificuldade na pista, que pode usar em pista normal, asfaltada, ou um carroçal, e que pretendem atingir, digamos, altas velocidades, ok? Basicamente, essas Max Trail, elas estão usando a nossa região, sendo usadas pela equipe do raio, do policiamento, né? São as motos XT660, conforme o desenho aqui. São bastante duras em termos assim, de durabilidade e equipamento. Lógico que ela é bastante confortável, né, na sua andada, mas, digamos, a manutenção dela é relativamente alta, e o custo de peças de reposição também. Você não pode comprar, digamos assim, a Max Trail, diferente da Trail, as peças da Trail são mais em conta. Já a Max Trail não, ela é quase o mesmo custo das Naked, ok? As peças, o pneu, são um custo bastante elevado, tá certo? Ok? E é interessante que nós falamos sobre categorias de moto, diversificação de moto, mas vamos também falar nessas categorias algum aspecto interessante, que são os equipamentos especiais para a manutenção destas motos. Seja ela naked, seja ela trail, max trail, street, algumas elas precisam de ferramentas especiais, e algumas dessas ferramentas especiais podem ser usadas em ambas as motos, ok? Que são o caso do famoso cavalete, descanso e elevador de moto. Que nós podemos ver aqui na imagem, né, são equipamentos que podem ser usados, tanto você comprar digamos, um cavalete que mantém a moto estacionada em posição perpendicular ao solo, tanto para comprar um cavalete único exclusivo para a Honda, que também vai servir para a Yamaha, que também vai servir para a Shinerai e para as outras marcas, ok? O eleva-moto também da mesma forma, ela pode ser usada em N tipos de moto e N tipos de marca, ok? Outro fator interessante são algumas chaves especiais, que podem ser usadas em diferentes tipos de moto, como é o caso do cortador do pino de corrente, ok? Como também essa chave especial, que é a desmontadora do copo
da suspensão dianteira, né, da suspensão telescópica. São ferramentas que tanto você pode usar na Honda, como na Yamaha, como na Suzuki, porque viabiliza essa questão, beleza? Ok? Então, gente, eu só foquei nessas motos que são da nossa região. Não vou falar das esportivas, não vou falar das custom, ok? E nem das outras, porque nós não temos no nosso dia a dia, na parte comercial. Temos algumas raridades. Então, não trouxe nesse vídeo essas raridades, porque essa nossa aula é focada para motos comerciais da nossa região, que nós encontramos normalmente. Beleza? Que exige uma certa, digamos que está no nosso dia a dia ali, sempre atendendo nas oficinas. Tá ok? Então, o foco dessa aula é ver, analisar esses tipos de moto que nós vemos constantemente no nosso dia a dia e relatarmos algumas questões sobre a manutenção. E antes de encerrarmos, né, a nossa aula, eu queria dar essa palavra para você, uma coisa interessante, que nós estamos passando por um momento singular da nossa vida, que é esse momento de pandemia, e dizer a você essa palavra bíblica, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E com essa palavra, desejar a você foco, força e esperança em Deus, que brevemente estaremos saindo desse momento de pandemia, desse momento de reclusão, ok? E o mercado vai estar aberto, esperando por você, por um profissional qualificado que vem entrar no mercado de trabalho e fazer diferença na nossa sociedade. Beleza? Deixo com vocês logo mais um vídeo, que eu espero que vocês assistam, e estamos aí para a próxima, beleza? Por hoje é só, e até a próxima. Enfrentar algumas das mais duras realidades da vida requer coragem. A coragem é a primeira entre as qualidades humanas, porque é a qualidade que garante todas as outras. A vida é dura e nem sempre será justa. Mas isso não quer dizer que ela não possa ser boa, gratificante. Apesar da dor e de todas as dificuldades que fazem parte da vida, será preciso demonstrar coragem diariamente para encontrar algo definitivamente positivo e significativo. Seja lá o que você faça, olhe para cima e agradeça a Deus o simples fato de existir. Você vai se decepcionar, você vai se iludir, você vai se machucar e afundar. Não importa o quanto você lute, isso vai consumir 90% de suas forças. E o que sobrar, você vai gastar chorando por ter sido consumido. Mas não deixe as pessoas destruírem quem você é. Se acredita numa coisa, lute por ela. Não é porque alguém disse que não vai dar certo que seja verdade. Não lute pelos sonhos de alguém, lute por você. Algumas vezes você cairá de cabeça em uma piscina vazia, mas pelo menos você teve a coragem de mergulhar. Ninguém disse que seria fácil. O caminho mais difícil tende a ser o melhor. Talvez não seja o caminho que você escolheu, mas é o caminho que escolheu você. Tudo que temos nessa vida é o legado que deixamos para trás. Você não pode levar nada com você na hora da morte. O arrependimento pode enterrar qualquer homem. Independente da sua força, no fim dos dias, você se encontrará sendo julgado, com todo o seu trabalho sendo devorado sob seus pés. Não fique com as mãos vazias, explore seu potencial agora e não daqui a 10 anos. Planos são ótimos, mas é o caminho que você percorre que conta. Riscos fazem campeões. Esta vida não é para os tímidos. Medo é um grande motivador, mas não quando ele nos enche de temor. Receba com alegria a adversidade. O seu caráter é medido em como você reage ao enfrentar os problemas. Se quer, acredite que pode conseguir. Ninguém poderá tirar nada de você. Ninguém poderá destruir você. Isso quem faz é você mesmo.
Gostou do vídeo? Compre os direitos de uso. Saiba mais em andrelestudio.com.br. E não esqueça, se inscreva em nosso canal no YouTube. Até o próximo vídeo.